Opa, Walter, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer você aí pela compreensão do atraso aí no trabalho, mas eu dei uma boa adiantada aqui no projeto e inclusive já dei uma ambientada, né? Fiz uma decoração interna, não completei tudo, mas vai ser legal para a gente ter uma boa ideia do potencial que tem o terreno, tá? Por conta do acesso e eu estava tendo uma dificuldade com a garagem, eu resolvi iniciar do zero praticamente, reposicionar a piscina, reposicionar a rampa, e aí eu cheguei nesse resultado que eu vou te mostrar agora, tá? Então, eu me basei naquele modelo que você tinha me passado, que é esse aqui, né? Então eu descobri que, cadê? Peraí, esse aqui, ó. Eu descobri o site, né? Aí onde tinha mais imagens, né? E aí eu fui pegando as referências de tipo de esquadria, tipo de móveis e tudo mais, a disposição, tamanhos dos ambientes, né? Inclusive eu peguei uma ideia parecida com isso daqui, mas eu vou te mostrar já já um truque que eu usei lá, tá? E, e tentei colocar tudo o que você me pediu aí na nossa no nosso levantamento aí de necessidades, tá? Então vamos lá. Primeiramente eu utilizei uma casa no estilo contemporânea, ela é rústica contemporânea, tá? E aí eu tive que fazer o seguinte, para a gente ter um maior aproveitamento do quintal, né, do terreno como um todo, eu fiz o que? Eu fui puxando a casa para cima, inicialmente eu fui puxando ela para baixo para poder tentar alcançar o nível do terreno sem ter um patamar muito alto de um para o outro, e ele foi piorando, né? O terreno ele vai caindo mais e mais para baixo. E aí chega uma hora que a casa está lá no meio do terreno, a rampa e a parte da frente fica praticamente inutilizada. Aí qual que foi a solução que eu tive, ó? Vamos lá. Que eu, que eu cheguei, né? A solução que eu cheguei. Primeiro, virar essa rampa aqui, ó. Então você tem um acesso, tá? Eu não consegui chegar naquele meu modelo mais avançado que eu fiz o terreno inicialmente, mas aqui vai dar pra gente ter uma boa ideia, tá? Então, a rampa tem o patamar, ela sai praticamente do reto aqui, ó, ela só tem um nivelamento, né, que a gente não pode mexer aqui na calçada. Inclusive a textura da calçada tá errada, né, que ela ficou na mesma camada lá do fundo. Depois eu acerto isso aqui. Então ela tem só um nivelamento e já cai no patamar. Esse patamar, essa rampa é uma rampa estilo aqueles estacionamentos de shopping, tá? Então ela vai fazer a curva, ela tá aqui, ó, com 3,28 m, tá? Então ela dá para fazer a curva sossegado com um carro até de porte maior, né? Eu coloquei inclusive carros grandes aqui para medir os espaços, tá? Então qual que seria a ideia inicialmente? A ideia é você descer uma rampa suave, aqui ela tem tá com 18%, se não me engano, ela desce 18 centímetros a cada metro, e aí você vai chegar no patamar. Esse patamar, como é um corte de terreno, aqui tem grama. Então dá pra gente fazer inclusive um piso intertravado, alguma coisa assim, para não ficar os carros direto aqui e ficar com lama, alguma coisa assim dia de chuva, um piso intertravado de concreto que tenha ainda permeabilidade, sabe? Que é legal, principalmente em terreno declive, né, para a água não chegar lá, né? Tem que ter um tratamento aqui, né, umas grelhas aqui, né, para proteger a casa, tal, mas só o fato de ter tanto a rampa quanto o talude, né, e essas áreas permeáveis, isso garante que a água penetre rapidamente na terra e não tenha o risco dela entrar, tá? Então a ideia é que o carro descesse aqui e parasse reto aqui, ó. Dá pra 3 carros pararem reto aqui tranquilamente. Mas por que eu coloquei eles assim? Porque simplesmente para sair, faz uma pequena manobra aqui, né? Esse carro aqui teria que fazer um pouco mais de manobra. Mas, ó, por exemplo, aqui, faz essa manobra, vai, sobe a rampa aqui, tá vendo? Esse carro aqui também, ó. Vem até o final e sobe, vem até o final e sobe. Então, ou seja, reduzindo, dá para aumentar um pouquinho isso aqui, tá? É que eu realmente quis puxar o máximo possível para a gente ter um bom aproveitamento do fundo com paisagismo, né? E aí eu cheguei nesses tamanhos aqui. Aqui, ó, pode deixar que nem eu deixei aqui, ó, né? Aqui vai ter que ter a rampa. Pode pôr um taludezinho, né? Igual tá aqui em cima. E colocar umas plantas aqui, ou deixar ele reto igual tá aqui e colocar umas árvores, né? Colocar alguma coisa aqui na frente, tá? Depois, na hora que eu for fazer o outro 3D mais avançado, aí você vai ver que vai ficar
Show de bola, tá? Então, como que ficou o layout dessa casa? Primeiro eu vou mostrar o estilo aqui, tá? Então aqui teria uma laje de concreto, né, e uma segunda laje um pouquinho maior, onde eu criei um pé direito um pouquinho maior na sala principal, onde eu fiz um telhado aparente fake. Por que isso? Se você lembra, no outro estudo que eu tinha feito um telhadão, né? E esse telhadão de madeira, se você usar madeira aparente, tem que ser madeira de lei. Essa madeira ela tem que ser tratada e ela tem 3 camadas de madeira. Ela tem um sentido, aí ela tem um forro, como se fosse um forro de lambri, e aí ela tem uma segunda camada de madeira no outro sentido e uma outra camada para você colocar as telhas. E é muito caro, tá? Aí eu tenho um carpinteiro que fez para mim a casa de Mairink, e aí eu mostrei para ele o telhado e ele falou assim, manda mais ou menos a área de telha aí para mim, para eu dar uma olhada. E ele orçou aquele telhadão daquele jeito simples, assim, aproximadamente R$ 200.000, né? Então, ou seja, madeiramento aparente ele é muito caro. Então eu falei assim, bom, como você me passou um, uma referência bem legal, eu falei assim, eu vou partir para esse ponto aqui e vamos ver depois como é que vai ficar, tá? Uma única coisa que eu preciso falar é o seguinte, casas de alto padrão, o pessoal usa concreto monolítico, isso daqui é um concreto moldado aqui, com formas, e você vai ver que é utilizado muito material rústico natural. Então madeira é madeira, pedra é pedra mesmo, não é porcelanato imitando pedra, não é porcelanato imitando cimento queimado, nada, tá? Cimento queimado aqui no chão é um cimento queimado mesmo. Hoje está muito na moda, ele não é barato para fazer. Então, para reduzir, eu utilizei o que? Aqui, se você for fazer lá, por exemplo, não, eu quero uma laje maciça. Você vai ter que pagar para fazer um projeto de elétrica que já inclua tudo certinho dentro da laje, porque essa laje ela não pode ser cortada. Ela é feita desse jeito com ripado assim, é uma forma que depois vai ser descartada. Então você paga 2 vezes o telhado. Você paga uma vez para fazer um projeto de formas, que é feito por um consultor de formas. Aí é feita uma laje monolítica onde todas as instalações elétricas e hidráulicas estejam dentro dessa laje, não pode mexer. Se você cortar, vai ficar aquele rasgo feio, não tem como você remendar a laje, sabe? Ela fica com aquela marca de remendo, né? Que fica feio. Então, a solução que eu utilizo é utilizar um forro abaixo dela e fazer uma laje de travela, que é aquela laje de bloco de bloco cerâmico, sabe? Tem aquelas bigotinhas com os bloquinhos cerâmicos, ou então pode ser até de isopor, porque é super barata essa laje. Dá pra você fazer grandes lajes sem problema. Impermeabilizou em cima, acabou. Uma laje de 12 centímetros, tá? Então dá para resolver isso daqui de outra forma, tá bom? Senão ficaria realmente caro, tá? Isso aqui é muito caro para fazer, devido aos projetos complementares que tem que ser feito, consultor, forma, essa forma ela vai ser jogada fora depois, não vai ser aproveitada. Então é uma coisa assim, já de alto padrão mesmo. Para você ter isso aqui, uma laje assim, você gastaria muito dinheiro mesmo, tá? E como se trata de uma construção grande, o máximo que você chegar no tradicional, essa aqui é o antigo, tá vendo? Como que tava? Deixa eu voltar aqui, ver se tudo certo. Aqui. Então eu parti para uma cara rústica, ela tá usando um sistema de construção tradicional. Aqui, esse corte aqui, super tranquilo de fazer, toda a terra vai ser aproveitada no terreno, não precisa descartar nada. E aqui laje, né? Até aqui a ponta tem terra, tá? E aí eu fiz um corte aqui embaixo para poder colocar uma oficina, inclusive quiser colocar aparelhos de ginástica e tudo mais aqui, tá? Mas vamos lá. Eu vou primeiro mostrar o layout que eu acho que é mais fácil. Deixa eu ver aqui. Corte. Então olha só como é que ficou a disposição. Então eu não terminei aqui. Eu divido a área social da área privativa aqui, ó. Aqui tem um lavabinho. Essa porta é só o vão mesmo, não precisa ter um fechamento.
você vai entrar, vai ter um lavatório aqui, né, que a gente pode até inclusive fazer igual que tem aqui, tem um lavatório bem legal, ele é rústico, deixa eu ver se eu vejo aqui. Ó, no site deles tem bastante foto dessa casa aqui. Ó, os quartos, aqui ó, tá vendo o lavatório? Dá pra fazer isso aqui, ó, pedra rústica, espelhinho, né, fazer um lavatório especial aqui. Bem aqui, ó, tá? E aí o banheiro aqui, o sanitário, separado, né? Aqui é um banheiro social que vai atender 2 quartos, tá? Esse quarto e esse quarto aqui. E aqui são 2 suítes, tá? E uma outra coisa que eu gosto de fazer quando eu vou aqui no corredor, eu poderia fechar aqui, mas esse corredor com um banheiro, por exemplo, esse banheiro ser aqui um corredor mais largo, ou então dar uma diminuída dentro do quarto. Mas eu gosto de fazer assim, ó. Ah, ficou faltando aqui, ó. Aqui é vidro. Então o que acontece? Você tem um corredor, além de você ter o acesso rápido pelos carros aqui, ó, né, não precisa passar lá pela frente e vir colocar as malas aqui e tal, né? Os convidados aí, você tem um acesso aqui e essa iluminação do corredor, iluminação e ventilação. E os quartos eles todos são bem ventilados, tá vendo? Dá para você abrir as portas grandes aqui e você abrindo as portas internas, você tem uma ventilação muito boa. E aqui é o banheiro das suítes, tá vendo? Então é uma solução que eu gosto de fazer. Depois a gente pode conversar melhor sobre isso aqui, né? Mas coube certinho aqui o tamanho e tudo mais. Esse corredor vai ficar com iluminação natural. Bom, aí aqui a área social. Eu achei legal que essa porta aqui, né? Na referência que vocês passaram a cozinha, uma coisa mais rústica, né? Então ficaria mais ou menos assim, ó. Se for seguir o padrão deles lá, um forno de pizza bem aqui fazendo um pilar, né? Logo na sequência aqui uma churrasqueira que eu coloquei ela com vidro do lado e tudo mais, mas ela tem a mesma característica, tá bem parecida com aquela que tá lá. Aqui o forno a lenha, né? Aqui aquela parte da lenha. Aqui, tudo moldado, tá? Tudo moldado em concreto, vai ficar bem legal. Dá pra deixar uma prateleira assim, se quiser fechar e fazer uma marcenaria, né? Inclusive, eu deixei um nicho aqui, ó. Se for colocar forno embutido ou um bujão de gás, né? Se não for fazer algum tipo de instalação externa, se quiser botar o bujão de gás embaixo aqui, pode. Super simples, tá vendo? Deixou a geladeira dupla ali. Deixa eu tirar aqui. Corte. Ficaria mais ou menos como tá lá no projeto, tá vendo? A solução que eu dei, ó, colocar esse forro de lambri. E essa parte alta, deixa eu ver se eu consigo mostrar daqui, ó. Qual que é a ideia? A ideia é que para a casa ficar com um pé direito um pouquinho mais alto, o que eu faço? Eu já fiz isso em outro projeto também. Ó. Então por fora é uma caixa de concreto, porque a gente está fazendo um levantamento dessa área social, né? E aí aqui a gente pode colocar as tesouras, né? E fazer só o forro. Então ele não tem telhado acima disso. Um carpinteiro ele executa isso aqui em 2, 3 horas. Ele só vai colocar as madeiras, ele vai fazer uma borda de madeira, colocar a madeira de cima, apoiar ela com esses cabos aqui, né? Esse cabo de apoio e um apoio aqui para formar essa tesoura. Se quiser pode até colocar uma outra para ficar parecido mais com uma treliça, né? E aqui é um forrinho de lambri de cedro mesclado, que é super barato, acho que é R$ 30 metro quadrado. E aí você faz tudo isso aqui, você não tem problema. Eu não coloquei iluminação ainda aqui, mas aí pode colocar spots, colocar aqueles direcionais, tudo mais, que vai ficar super legal, né? Tá, então, comecei explicando aqui pela cozinha. Então, qual que é a ideia? A ideia é que a área social, ela abriga aí pelo menos umas 12 a 15 pessoas simultaneamente. Então tem que ter lugar para todo mundo sentar, tem que ter bastante cadeira, sofá, né? Tudo mais. E uma área que esteja toda integrada. Por quê? Evitar, né? Ter paredes e tudo mais. É mais ou menos o conceito que vocês tinham passado. Então eu achei que fazendo dessa forma aqui,
onde você entra por aqui, né? Tem esse corredorzinho aqui onde vai ter essa cobertura dos carros de vidro. Aí você acessa por essa porta aqui, né? Aqui também é uma porta que, como tem uma mesa de sinuca, é legal que ao jogar aqui na volta, né? Pelo menos tem uma área um pouco mais aberta, né? Porque uma mesa de sinuca, ela ocupa um espaço muito grande, né? Então esse canto aqui, ó, você tem vidros aqui e tudo mais. Essa mesa é uma mesa oficial. Eu até coloquei a mesa oficial para a gente ver a área. Mas o ideal é que ela tenha pelo menos 1,20 m na volta toda dela aqui, tá? Aqui ela tá com 1 m, aqui tá com 1 m e aqui tá com 1,20 m aqui. E aqui, ó, ela tá apertadinha, tá vendo? Então provavelmente, mesmo se você virar ela vai continuar ocupando praticamente o mesmo espaço. Ela ganha um pouquinho mais de área se quiser deixar ela assim, virada, né? Até colocar um barzinho aqui, talvez, colocar aqueles tacos na parede, os tacos de sinuca e tal. Mas não tem jeito, isso daqui ele me atrasou bastante no trabalho, porque o que eu fiz? Eu criei uma sala em volta dela, criei as paredes em volta e comecei a trabalhar. Aí eu vi que a parte maior da casa era de sinuca, né? Então não fazia muito sentido você fazer o projeto da sua casa em questão levando em conta a mesa de sinuca. Tem mesas de sinuca maiores, menores, essa aqui é oficial, então daria para comprar uma um pouquinho menor que encaixasse nessa área aqui, tá? Aqui é só um banco de divisa para quem ficar esperando aqui e tal, né? Que tá participando aqui. 6, 7, 8 lugares, né? 3, 6, 7, 8 lugares aqui na sala. Uma televisão na lareira, tá? A lareira já tem um móvel que é integrado aqui, é uma pedra de granito aqui que já faz a borda. Aí aqui ficaria o fogo ali atrás, né? Pode ser com lenha, com gás, o que você quiser. E já tem o painel da televisão nela mesma. Iluminação indireta aqui embaixo. Aí você tem uma segunda salinha, né? Que ela não tem a televisão, tudo mais. Aqui pode abrir essa janela. Deixa eu ver se eu já abro essa janela aqui. Só para vocês imaginarem como é que seria. Com ela aberta também. É porque fechada dá pra gente ver o estilo da arquitetura, como é que ela fica, né? Mas aberta é mais natural, como é que ficaria ela sendo utilizada, né? Como é que tá salvando aqui? Tá vendo? Então você tem esse ambiente aqui e esse outro aqui que ele tá dividido. E por que eu coloquei uma janela aqui numa porta? Porque a porta ela exige que você tenha uma circulação. E aí não dá para você encostar móveis. Todos os lugares que tem porta para passar assim, passagem, não tem como você criar ambientes, tá vendo? Então para dar um maior aproveitamento, né? Eu criei aqui o ambiente interno já integrado com esse externo, ou seja, cabe muita gente, bastante gente, dá para você dar um festão aqui, ó, né? Que você tem mesa para os dias de frio, aqui quando está tudo aberto, né? Aqui fora pode ser, esses móveis podem ser móveis de varanda com lona, aqueles que podem ficar na chuva mesmo, né? Madeira tratada própria para chuva, né? Igual deck. Aqui só puffs mesmo, eu coloquei uma coisa que dá para você puxar para dentro do quarto. Esse daqui eu coloquei, ele também é de chuva, tá? Só que pra mim, eu acho assim, é legal, mas é um trambolhão, né? Pra ficar carregando pra lá e pra cá, se for ficar guardando. Não sei se vocês pretendem morar na casa lá, ou se é de fim de semana, né? Porque aí é um negócio legal, mas ficar arrastando pra dentro e pra fora é um trambolhão, quase uma cama de casal. Mas eu coloquei só pra gente ver. Uma outra, deixa eu terminar aqui a área social e a área privativa, eu já passo aqui para a área de lazer, tá? Então essa cozinha, eu quis integrar ela aqui com uma pequena área de serviço, né? Que ela pode, para os padrões de hoje ela não é pequena, que ela pode ser usada como despensa, porque como eu deixei aqui embaixo uma área, né, tem um acesso de escada, onde você tem uma área que pode ser usada uma marcenaria, né, uma oficina, pode colocar aparelhos de ginástica e também pode fazer uma lavanderia boa aqui, né, uma lavanderia grande. Então eu deixei um espaço bem grande aqui, ó,
tá vendo? É praticamente essa parte aqui, ó. Ela vai daqui até essa parede aqui, ó, tá? Então é tudo isso aqui embaixo, ó. Praticamente, só para eu ter uma noção, quase 8 metros por 4,5 mais ou menos, tá? Aqui embaixo. 4 por 8, vai, vamos colocar aí. E aí, por que tá nessa posição? Porque você chega com os carros, né? Esses carros aqui, eles estão cobertos, protegidos da chuva, né? E você tem convidados que pode parar, então, ou seja, não precisa parar o carro na rua, dá para parar na rampa também se quiser, né? Mas dá para encher de carro aqui e ao mesmo tempo, se estiver chovendo, vem para, a pessoa desce, né, com o carro aqui. Tem uns lixos aqui de desce com o carro, né? Aí tem que esse carro aqui, se tiver esse pilar, tem que puxar um pouquinho para trás, sai, puxa um pouquinho para frente e aí já está dentro de casa aqui. Aqui você abastece, você chega com as compras, coisa de mercado e você pode abastecer aqui, pode ser uma despensa ou caso for a lavanderia também, né? Não, se for a despensa até melhor por já chegar e abastecer aqui. Se não, você entra pela lavanderia, né? E coloca as coisas de cozinha. Ou então entra direto por aqui, ó. Tá vendo? O acesso dos carros a essa área aqui tem que ser fácil, né? Por questão de carregar peso. É a mesma coisa dos quartos, tá vendo? Você chega com as malas aqui, você entra por aqui e aí você vai até o último quarto aqui, né? Então aqui você pode fazer isso aqui, ó. Entra por aqui já tá aqui, ou então entrar direto, né? Nesse quarto, nesses daqui dá para entrar direto. Esse daqui teria que vir por fora aqui. Aqui eu criei um escritóriozinho que ele pode ser multiuso, né? Aqui, por exemplo, se você pegar e virar a mesa para a parede e você ganha uma área grande aqui. Tá com 2,78 por 3,23, tá vendo? Então, você tem uma área aqui que dá para colocar uma esteira, uma bicicleta ergométrica, alguma coisa assim, se quiser, né? Inclusive essa parede aqui, ó, eu coloquei uma porta de correr, né? Para você ter uma área um pouquinho maior ali dentro, então você tem uma porta de correr que corre aqui atrás, ó. Ela corre para cá, para não ter esse giro aqui, né? Para ganhar um pouquinho mais de espaço aqui. Mas esse foi outro ambiente difícil. Daria para você colocar, por exemplo, uma porta de vidro, tá? Igual essas aqui, só que interna. Aí você abriria ela, né? Deixaria aberto também esse ambiente aqui. Como eu coloquei como escritório às vezes a gente precisa um pouco de privacidade, né? Então eu deixei fechado, mas dá para abrir também. Bom, então a disposição é essa daqui. Aqui você ainda tem essa área de lazer, você tem a área de estar aqui, né, com televisão, uma outra área aqui só para o pessoal se reunir dentro de casa. Os dias que estou frio, vai ficar todo mundo dentro de casa. O dia que está calor, você também pode puxar. Eu recomendo que essa porta seja pivotante de arrastar, né, para você ganhar toda essa porta aqui, porque se ela for aquelas portas de correr, você vai ficar, como é uma área grande, se você dividir em 6, aqui vai ficar com uma porta de 1 metro e pouco, né? Você tem uma abertura aqui, abertura de 6 metros e pouquinho, 6 metros e meio mais ou menos. Dá um pouco mais de 1 metro cada folha, então você perderia 1 metro aqui e 1 metro aqui, né? E aí não faria sentido você ter essa integração aqui. Então essa folha aqui, se eu não me engano, é igual do projeto que você me mandou lá de referência, né? E com relação ao estilo das janelas, o que acontece? Vamos falar de valores, né? A janela mais barata de todas que tem é a de vidro temperado, ou seja, ela tem só uma carretilha embaixo, uma carretilha não, é um trilho embaixo, um trilho em cima, dois vidros fixos e dois de correr no meio. Então, ou seja, elas é um vidro resistente a pancada e tudo mais, porém elas são frágeis no sentido também de ter segurança na casa. Então eu não sei se aqui é aberto, se for um condomínio, se tem segurança para você ter todas essas aberturas. E aí eu estava olhando aqui na referência, ele utiliza portas de ferro, tá vendo? E essas portas de ferro, ela tem uma vantagem, que nem aqui, por exemplo, o que acontece? Ela é feita igual o portão.
E os vidros, eles são colocados vidros comuns, vidros de 2 a 5 milímetros, por exemplo, mas são vidros comuns. Então esses vidros comuns são baratíssimos, assim, perto do vidro temperado, né? O vidro temperado ele tem que ser fabricado exatamente no vão e eles já vem tudo para montar. E o vidro não, você pode trocar esse vidro a qualquer momento, se quebrar e tudo mais, e ele é barato. E o ferro da porta de ferro, você pode passar os arcão e pintar da cor que você quiser. Se você quiser branco, uma hora preto, pintar de marrom, de cobre, a cor que você quiser. As janelas com montante, por exemplo, de alumínio, de PVC, você só vai conseguir branco, porque se você escolher o montante preto, ele já vai 25, 30, 40% a mais, só pela cor. Ah, não, eu queria uma cor especial, ela muda, a cor muda o preço. Então você vai ver que a maioria usa alumínio daquele, ou prateado mesmo, que é o básico, que é feio pra caramba, ou branco, né? E o branco por causa do custo. Então, aqui, seguindo o que eles fizeram, isso realmente seria o mais barato mesmo. O de ferro seria o mais barato por conta de você estar utilizando vidros comuns e você está utilizando, você pode pintar a porta da cor que você quiser, tá? Eu vi que eles colocaram umas madeiras, essas madeiras aqui são só decorativa, né? Não tem função estrutural. Mas legal, dá pra pensar em fazer alguma coisa assim, fica aquele estilo espanhol, né? Espanhol, mexicano, eles fazem bastante isso daí. Então, voltando lá, então eu segui o mesmo modelo, tá? Ao passo que, por exemplo, uma pessoa quiser quebrar e entrar na casa, ela vai fazer isso, né? Se você colocar qualquer outro tipo, se você colocar porta de correr de, de alumínio, você teria que colocar aquela grade sanfonada em todas as janelas, então você teria tudo com grade, né? Se você quiser abertão assim, o legal é que se você for fazer de ferro, você quer aumentar a segurança, você aumenta os montantes aqui, né? Que nem eu coloquei montantes grandes, ó. Tem 40 de altura pela metade da porta. Aqui também, né? Só esse aqui, ó. Deixa eu visualizar aqui, quer ver? Objeto oculto. Eu fiz a porta fechada aqui. Pra ver como é que ia ficar. Ó, como é que ficaria essa porta fechada? Achei que ficou bem estilo industrial, achei que ficou bem legal, né? Ela gira, todas elas giram e corre pra lá, pra ficar tudo certinho. Bom, então eu já aproveitei para fazer a varanda um pouco maior, né? O balanço aqui, inclusive essa parede aqui, ela é a parede de divisa da área social da área privativa e ela dá sustentação ao meio dessa viga aqui, né? Aqui em cima vai ter que ter uma viga invertida para poder vencer esse balanço aqui todo, né? A gente chama de balanço quando a laje não tem apoio, né? É uma laje em balanço, tá vendo? Então aqui ela tá com 2,5 metros, então é um bom balanço aí, né? Pela distância. Então dá para fazer tranquilamente, né? Tem que ter um engenheiro calculista aí para fazer o cálculo da laje e tudo mais, mas dá para fazer tranquilamente. Então por fora, ó, ela tem um estilo, tá vendo? Ó? Ela tem os volumes aqui, a caixa d'água, né? Aqui vai ter a caixa d'água. Então ela tem um volume bem lâmina, a gente chama de formato de lâmina, que ele é estreito e fino assim, e aí ele tem essa parte mais alta de 1,20 m, que vai dar aquela sensação de pé direito alto dentro, e também de madeiramento de telhado, que vai sair bem mais em conta, né, dá para fazer. Se você quiser dá para tirar e fazer vidros, né, aqui eu não coloquei vidros por causa do madeiramento ali,
Eu tentei fazer, mas ficou meio estranho, eu deixei sem, deixei uma caixa fechada. Aqui é a caixa d'água, né? Os quartos, tá bem separado, tá bem dividido. Agora vamos falar da área de lazer. A piscina, ela não corre o risco de ficar na sombra da casa, tá? Porque o sol, ao nascer, ele até pode pegar a sombra aqui ao nascer, mas a água ainda está muito gelada. Às 10 horas da manhã, o sol vai estar aqui, ó, 45 graus mais ou menos aqui, ó. Se você pegar os ponteiros do relógio, você consegue ver os ângulos mais ou menos do sol, é mais ou menos por aí, né? Então o que acontece? Às 10 horas da manhã, você está pegando o sol já aqui nesse deck, né? E aí 11 horas, sol, meio-dia e a tarde toda, tá? Então, essa piscina está bem aproveitada aqui nesse canto. Esse canto aqui era o melhor para pegar o sol bem de manhãzinha aqui. Mas o que que acontece? Você tá vendo, ó? Aqui tá com... Aqui na base, aqui, ó, nessa pontinha, tá com 3 metros até aqui. Então, o que acontece? A gente tem que tomar cuidado com esses abismos, né? Então, aqui, ó, ficou com 4 metros de altura daqui até a borda da piscina. E aí, aqui embaixo vai ter a máquina da piscina, que dá até para fazer um acesso por aqui dentro, né? Dessa máquina. A parte da piscina e tudo mais, né? Dá para até fazer um salãozão até, tá? Por baixo dela ali, né? Eu não recomendo muito não, porque depois você tem que, você tem hora máquina para mexer nessa terra, né? Então aqui a gente fez um corte, só tem um corte aqui, ó, cortou direto, colocou a casa em cima do corte já do terreno e o resto da terra que tá sendo tirada aqui, tá sendo colocada aqui, ó, tá vendo? Então eu alinhei aqui pra gente fazer essa pracinha, né, com um fogareiro. Então esse talude aqui tá bem suave para descer, ó. Eu fiz um detalhe bem legal aqui, que é assim, ó. Tá vendo? A laje ela sai um pouquinho para fora aqui, e aí ela forma esse desenho bonito aqui, não fica nem muito para dentro e não fica nem colado aqui fora, é só um detalhe mesmo. E aí você desce aqui uma escadinha escalonada, aqui já tem, aqui tem um pouco menos, tem uns 60 e 70 centímetros, mas aqui tem 1 metro, ela tá descendo 1 metro. Então eu aproveitei esse caimento do terreno para fazer uma escadinha pequena, para não ter aquela escadaria dobrada e tal, né? Vem aqui e desce, a caída do terreno aqui é suave para andar, tá? Então dá até para colocar aquelas madeiras, sabe, dormente, dá para colocar uns dormentes assim, né? E ainda vai sobrar terra aqui, então dá para fazer um levantamento maior. Eu mantive o meu cálculo, né, de movimentação para essa altura aqui, para também não criar um patamar muito longe desses outros aqui. Desceu aqui, você vai ter a pracinha, tá vendo? Ó, se você andar, ao invés de descer aqui reto, se você andar para cá, você vai ver que cai bem suave e aqui bem suave. É legal até que fizesse um caminho igual esse aqui, ó, né? Fazer um caminho já para identificar aqui, ó. Já dá para ver onde que é mais suave, ó. Aqui é bem suave, ó. Aqui também, ó. Tá vendo, ó, esse desenho aqui? E aí vem aqui, ó, desce aqui e desce aqui. Agora se descer aqui já é uma inclinação um pouco maior, mas nada que não dê para descer a pé. Aí o que eu fiz? Tá vendo as curvas de nível do terreno? Essas curvas aqui? Elas fazem esse sentido aqui, né? Então a gente tem que pegar, fazer igual estrada de carro mesmo, né? Tem que tentar aproveitar o máximo da curva para poder, se eu fizer uma reta aqui, vai descer a ladeira, né? Vai virar um escorregador. Então eu peguei e fiz na curva, tá vendo? Ficou bem tranquilo, ó. E vem andando, aí faz essa curva aqui, ó, tem uma pequena descida aqui, faz a curva, ó, vamos ver de outro ângulo aqui, ó, tá vendo? Ó. E aí vai sair lá no galinheiro, né, que a gente tinha colocado lá da outra vez. Eu diminui um pouco esse galinheiro, tinha um terceiro módulo aqui, né, mas acredito que um galinheiro desse tamanho seja bom, né. É que esse daqui é um aproveitamento que eu fiz de uma outra casa. E aí a pessoa tinha pato, galinha, fazia criação para autossustento, aquele negócio de consumo e tal, então tinha muito, né, uma quantidade muito grande, mas aqui cabe, se eu não me engano, são 4 galinhas por metro quadrado, né, então aqui tem 3 por 4, tá bem grande. Aqui o orquidário, né, pode ser usado como estufa, tá vendo? Eu coloquei um ripado que pode ser colocado aquela tela em cima, né, só para não bater direto, né, sol direto.
E aqui colocar as plantas, tal. Aqui dentro tem que colocar também uma pia, né? Tipo aquelas pias de concreto que a gente fez lá. E aqui eu já comecei a trabalhar um laguinho, né? Coloquei aqui ó, até uma pontezinha oriental, colocar uns banquinhos na volta, tudo, né? Mas ainda tem que trabalhar isso aqui, tá vendo? Eu só fiz mais ou menos aqui. E ó, o patamar ficou bom, ó, suave aqui. E aqui acaba o terreno, tá vendo? O seu terreno é o mais escuro aqui, ó, o verde mais escuro. Então o que eu preciso definir com vocês aqui? Dentro dessas soluções que eu coloquei, a casa está praticamente pronta. Eu falo, Luiz, é isso que eu quero. Tem coisas que não dá para negociar muito com relação a patamares, com relação a caimentos, com aproveitamento horizontal, né? Por exemplo, se eu esticar muito isso aqui, eu não consigo esse ângulo. O que mais demorou aqui foi realmente encontrar esses patamares, sabe? Você tem que fazer, calcular e falar, não, ficou uma porcaria, começa de novo. Eu fiz várias vezes essa curva aqui, várias, até encontrar. Eu fiz de lá pra cá, daqui pra lá, né? E tá vendo? Tá tudo solucionado. O, o, o acesso lateral, porque aqui se tiver lavanderia aqui embaixo tem que ter um acesso fácil aqui, né? Aqui é aquele detalhe da laje saindo um pouquinho. Ah, eu não falei, né, dos guarda-corpo. Eu, assim, eu tento evitar ao máximo o guarda-corpo. Eu acho que dá um bloqueio, sabe? De visão, bloqueio de... eu não sei, eu prefiro tentar uma outra solução que não seja um guarda-corpo. Então eu aproveitei o deck aqui e falei assim, ó, bom, aqui, se você tiver uma área de criança, qualquer um dos dois lados, vai ficar muito perigoso. Se você fizer a piscina nesse sentido aqui, ao invés desse sentido, fizer nesse sentido, você vai comer muito patamar, tá vendo? E ele vai ficar cada vez mais alto, né? Você vai ter um paredão enorme para vencer esse ângulo aqui, né? Para deixar ele nesse sentido. Ainda assim você vai criar um bloqueio dos dois lados do terreno e não vai ter um ganho, né? O ganho não vai ser muito eficiente. Se você colocar uma área de criança aqui dentro, você vai perder meia piscina. Então eu coloquei uma piscina média, uma altura até o peito, né? De 1,20 m até aqui. E aí tem uma escadinha e você tem toda essa área aqui, ó, que você não corre o risco. Primeiro que você tem uma segunda borda, né? Onde vai cair água, né? A caixa que coletora de água. E você tem toda essa borda infinita aqui, tá? Então, ou seja, aqui está protegendo para não cair para os dois lados e a pessoa para vir aqui ela já tem que entrar na água, tá? Então, ou seja, tem até uma proteção lateral aqui, ó, com a mesma madeira, tá? Se eu não me engano, aqui, ó, eles fazem isso também, ó, tá vendo que não tem, eles não tem guarda-corpo? Por quê? Poderia colocar um vidro aqui em cima, sabe? Eu coloquei esse apoio porque é muito alto, né? Muito alto. Mas, por exemplo, olha essa segunda opção aqui, né? Eu fiz um banco de concreto e aqui você tem só como é que fala? Uma cerca viva, né? Então, ou seja, se você for empurrar, você vai ver que ela tem uma resistência, né? E ela é bem fechada. Aqui é só representativo mesmo, por causa que aqui nós estamos num outro programa de modelagem, né? Mas ele é meio que isso, você tem ainda permeabilidade, né? Faz um paisagismo, você tem um tratamento paisagístico, você tem não só um guarda-corpo como um banco, né? E ao mesmo tempo você tem essa proteção. Com essa buchinha, né? Eles chamam de buchinha, ó, é tudo cerca viva, né? E aqui é a mesma coisa, ó. Aqui já tá bem baixinho, né? Tá com 1,20 m, mais ou menos, no máximo aqui 1,40 m aqui, ó, daqui até aqui. E aí pode chegar, fazer uma muretinha só até aqui para dar uma proteção, né? Porque senão vai ficar na frente da escada. Mas é a mesma coisa, ó. A pessoa tá aqui, ela pode sentar e senta outras pessoas aqui, ó. Tem bastante área, tem essa parte aqui também, ó, tá vendo? E a gente, com isso a gente resolve a parte alta, né? A parte alta. Dá para pensar num pouquinho melhor, de repente não, Luiz, eu prefiro ganhar área lá e colocar um vidro, né? Um vidro descendo até aqui, e aí resolve esse problema aqui também, né? Mas eu fiz um outro projeto de uma outra chácara que não ficou tão legal isso aí não, eu achei que ficou bem... sabe quando você dá muito destaque para uma coisa? Ela sobressai assim na fachada e tal, aqui tá tudo ornando, né? Faz tudo parte, fica tudo meio industrial, coisas de concreto, conversando e tal, tá bom? Eu não fiz, né? Eu não coloquei os móveis dos quartos, tudo que eu preciso pôr.
mas com a correria eu perdi arquivos, né, com esse problema que eu tive e tal, e acabei atrasando vários trabalhos aqui, e agora eu vou, dia 22 agora, eu já faço meu último exame que eu preciso fazer, retorno médico, e aí eu vou tirar os dias de férias, eu vou voltar só no dia 5, né, entre o Natal e o Ano Novo não vou trabalhar, e volto no dia 5, tá? Então eu não vou conseguir fazer um 3D bonitão em cima desse daqui, mas eu acredito que pela modelagem deu para entender, né? Eu queria que vocês dessem uma olhada, dessem um feedback, tá vendo, ó? O que importa no terreno de declive é a gente ter um bom aproveitamento, tá? Uma coisa que talvez eu acho que vocês queiram avaliar melhor é se vale a pena puxar ainda mais essa rampa, ganhar um pouco mais de espaço aqui. Se a gente jogar a casa mais para lá, esse daqui, ó, a gente vai perder isso aqui, a gente vai perder isso aqui também, tá? Tá tudo muito amarradinho. Então eu teria que ganhar essa rampa ou deixar ela 90 graus mesmo, ou então puxar ela um pouquinho mais para cá para ganhar assim pouca coisa aqui, tá? Dá para você criar uma outra área aqui em cima eu acho que não, por causa da inclinação da rua, né? A gente tá vendo que tem que ter essa transição aqui. Aqui talvez não dê para fazer, colocar carros aqui em cima, sabe? Fazer um outro bolsão aqui, acho que talvez não vai dar. Eu preciso saber como que é o fechamento desse terreno, se ele é de alambrado, se vai ser de muro, né? Porque aqui eu não coloquei nada, tá vendo? Aqui tem um muro de arrimo que vai segurar a terra desse lado aqui, né? E esse muro de arrimo aqui, essa rampa aqui, ela pode ser em cima da terra mesmo, ou não, pode ser uma parede simples ali e a rampa de concreto, tá? Daí é meio que conversar com a pessoa que vai executar, fazer os cálculos aí, fazer um orçamentinho para ver o que é melhor. Se é melhor deixar a terra, né, e fazer o muro de arrimo, ou não, se é melhor fazer uma parede simples e a laje para carro, tá? Vou dar umas giradas aqui para vocês verem, ó. Então a casa praticamente ela é toda permeável nesse sentido do terreno. Você de dentro da casa, você tem visão total de toda a área de lazer social, social de serviço e lazer, né? Só a área privativa que é fechada. Mas da área privativa também você consegue ver aqui, né? Se você quiser essas paredes internas também dá para fazer divisórias, só que ao invés de ter vidro, pode ter um vidro fosco, né? Eu não sei o uso que vocês vão ter, assim, se vai ser camas de casal, camas de solteiro, beliches e tudo mais, tá? Isso daí influencia nas portas também, pessoal, depois da gente conversar sobre isso daí. Aqui nessa área dá pra ter, de repente, ao invés de ter essa pracinha, né? Não sei se vocês curtem, colocar um campinho, bem pequenininho, um campinho de futebol. Eu vou pôr aqui 2 traves aqui, né? Aí faria um alambradinho, alguma coisa assim pra bola não ficar fugindo, né? O que mais? E é isso aí, ó. Aqui depois eu vou fazer no 3D final vai ficar show de bola isso aqui, porque eu coloco umas plantinhas, coloco pedras, né, na volta toda, coloco água. E aí a hora que eu colocar, imagina aqui, ó. Aqui dá pra você colocar árvores, né, no terreno aqui, cheio de árvore. Você não pode pôr árvore nessa ponta aqui, ó. Aqui tem que ser árvores baixas, tá? Aqui você pode lotar de árvore, aqui é sul. Pode lotar de árvore tudo isso aqui, pomar, fazer pomar, tudo aqui, né? Aqui se quiser fazer, aproveitar esse declive para fazer plantação de horta ou árvores frutíferas, aqui vai ficar um bosquezinho bem legal, né? Porque se desce entre as árvores aqui, ó. Aqui também, ó. Então toda essa parte inclinada é plantação. E aproveitamento de lazer assim vai ser nos patamares, aqui, aqui e aqui em cima, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não sei se deu para ser bastante claro. Vai dando pausa no vídeo, olhando, tá? E vê esses pontos, tá bom? Principalmente acesso, né, dos carros, para a gente discutir sobre isso. Essa questão do telhado aqui, que é uma proposta minha, que eu acho que vai ficar show de bola, quer ver, ó? Vamos ver aqui umas vistas de dentro aqui. Ó. Então você está na cozinha, né? Deixa eu entrar aqui, ó.
quem tá cozinhando tem acesso à televisão, o pessoal que tá aqui jogando, quem tá assistindo televisão lá, quem tá aqui. Então aqui é o comando central da casa e da cozinha, tá? Então você tem a bancadinha, você tem aqui na cozinha, você também tem os banquinhos aqui, né, ó. Os banquinhos altos aqui pra ficar com uma área de comer aqui também, né? Eu recomendo que essa mesa 4, 8 lugares, 9, 10 lugares seja de vidro para você ter o máximo de visualização do ambiente, né? Senão você cria aqui um bloqueio muito grande com uma mesa de madeira rústica. Eu acho que de vidro ia ficar mais limpo, ia ficar mais legal. Tá vendo? Você pode abrir essa porta e ter acesso inclusive ao escritório aqui, né? E aí você tem toda a visualização, ó. Quem tiver aqui no jogo vai ter essa visão. Tá vendo? Aqui é legal porque, ó, tá vendo, tem um caibro aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar bem no meio da mesa aqui um pendente do caibro aqui, tá vendo? Vai ficar bem legal. Então você tem essa área aqui que é mais baixa, onde pode ter uns spots, tá vendo? Em cima dos ambientes, mas você tem uma área mais alta aqui também, ó. Tá vendo? E é fake, né, na verdade. Pode ser bem barato, não precisa nem ser uma madeira de lei, assim, sabe? Peroba rosa, nem nada. Ah, colocar um cambará, camuru, angelim, qualquer uma dessas já de segunda linha, já dá pra fazer um telhado bem legal. Pintar as paredes que não tem esse revestimento de pedra, pintura de cimento queimado, porque hoje tem tintas que você passa e fica bem bonito e é barato para fazer. E aqui é pedra mineira, pedra madeira ou pedra São Tomé. Aí que você pode colocar no sentido de mosaico, né? Aqui. Ou você pode colocar elas intertravadas, que é cada uma de um tamanho diferente, ou você pode colocar ela tipo tijolinho, né? Que é um sim ou não, sabe? Um maior ou menor, tipo tijolo. Que vai ficar bem legal. Deixa eu mostrar a vista da sala. Aqui tá a televisão, aqui você tá vendo a piscina ali, ó, né? O pôr do sol lá embaixo. Aí aqui, essa vista da sala para cozinha, ó. Tá vendo? Toda a integração de tudo, dá pra você ver todos os pontos, tá vendo? Esse programa não é o melhor para navegação, é para mostrar, ele é bom para modelar. Um cachorro tá aqui cavando meu pé. Eu gosto dessa ideia aqui porque eu fiz um outro projeto que eu fiz isso daqui, daquela impressão de dupla face. Do lado de fora você olha, é um telhado normal, mas na hora que você entra, você toma até você tem até uma surpresa, né? Tá? Aqui eu acho legal colocar um revestimento de madeira, sabe, igual tem lá no chalé, na parte lá, eles colocaram, ficou bem legal. Ó, essa mesona rústica. Aqui eu acho que é um porcelanato imitando madeira, tá? Ele vai até lá fora, eu não sei se é. Cadê aqui? Ó, tá vendo ali onde tem a mesa, ó? Eles fizeram a madeira aqui, ó. Fizeram inclusive um bar, como se fosse um bar aqui. Um bar não, uma biblioteca, né? Bem legal. Bom, mas é isso aí. Tá? Não vou ficar enrolando muito no vídeo, não. A única porta especial que teria seria essa da frente mesmo. Poderia ter colocado uma porta de madeira fechada, pivotante, né? Aí, essa daqui é a porta de destaque da casa, tá? Então a gente tem que colocar, né? Poderia ser tudo assim, né? Que nem essa daqui aberta? Sim, mas não teria nenhum destaque. Aqui a gente coloca, né? Um destaque externo aqui. Aí tem aqui uns cachepôs que dá pra pôr umas plantas e tal. Aí o acesso da casa é aqui, ó. Deixa eu apagar esse carro aqui pra ver melhor. No outro programa dá pra ver muito melhor isso daí, né? Tá vendo? Então a casa tem uma fachada desenhada, né? Não é simplesmente uma parede reta e tal. Ela tem uma volumetria. Mas a ideia é que ela seja bem minimalista mesmo, bem simples, um estilo misturado de contemporâneo com rústico e industrial, tá? Então tá misturado. Janelas industriais,
Aí você tem o rústico, que é a madeira e a pedra, e o cimento queimado, que é industrial também, né? Tá tudo misturado aí, tá bom? Acho que acabei de apresentar tudo aqui. Isso aí, obrigado, Walter. A gente vai voltar a conversar. Até o dia 23 a gente vai conversando aqui. Eu só não vou conseguir produzir o 3D porque ainda tem algumas coisas para entregar que tá atrasado, para dar essa pausa, né? Para dar essa relaxada aí no final do ano. Então eu vou correr. Aí a gente vai fazer uma lista do que vocês acharam, do que vocês. Do que a gente precisa discutir também. E eu volto a gravar uma tela nova explicando o que vocês precisam saber, tá bom? E aí eu vou completar os móveis aqui também, né, dos quartos, para vocês verem direitinho. Você me fala se vai querer colocar beliche ou cama de casal, né, em tudo, né? Para eu poder definir esse espaço certinho, tá bom? Valeu. A casa tá menor do que vocês pediram, tá? Se eu pegar a área do telhado, só do telhado aqui, ó, tá com 261 metros quadrados, tá? Isso daí vai dar uma grande economia para vocês, tá com tudo que vocês pediram. O patamar ele não deixa a gente aumentar muito, se aumentar muito ele fica muito alto, né? Mas tudo isso daí são decisões de projeto, tá bom? Valeu, brigadão, um abraço aí pra vocês e vamos conversando até a virada do ano aí, tá bom? Abração, obrigado, até mais.